Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um lance um pouco diferente do que estamos acostumados aqui no canal. Talvez você não fosse nascido, mas com certeza você ouviu falar da fama do grande e maior piloto de todos os tempos, Ayrton Senna, o maior herói nacional. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês detalhes, informações sigilosas, informações que não queriam que ninguém soubesse na época sobre a grande corporação por trás do espetáculo. Então se você está curioso para saber, se você gosta desse tipo de coisa, se você curte também um pouco de teoria da conspiração, inscreva-se no canal, não deixa de dar aquele like maroto no vídeo, beleza? Então agora que você já fez isso, segue comigo. Ayrton Senna, ele foi um piloto que mudou toda a trajetória da Fórmula 1. Então, o momento em que o Senna ele pilotou os anos 80 e 90. Ali nos anos 80, o Brasil ele passava por um momento de transição, onde ele acabava de sair da ditadura política, havia muita gente desempregada, a situação financeira estava ruim, a renda per capita havia caído bastante. Então a única coisa que os brasileiros se orgulhavam mesmo eram das vitórias do Senna. Calma que a gente vai chegar na parte do acidente, um pouco mais pra frente. Eu vou falar um pouco sobre a trajetória do piloto. Ayrton. A sua sequência de vitórias, ela despertou a atenção e o interesse da Fórmula 1, onde ele recebeu propostas de diversas montadoras. Ele fez um teste com um carro da Williams, que era muito bom, top de linha na época, e ele impressionou a todo mundo da equipe, isso porque ele quebrou o recorde de tempo do carro na pista, tipo, na primeira vez que ele pegou um carro, velho, no teste. Só que ele acabou assinando com uma empresa pequena. E aí naquele ano ele marcou alguns pontos ali no campeonato e ficou na 9ª colocação. Depois disso ele mudou, foi para a Lotus, uma equipe de médio porte na Fórmula 1, onde ele teve um desempenho melhorzinho. Após isso ele mudou-se, ele foi para a Williams. A Williams era a maior que havia, e aí a parada ficou séria. O Ayrton Senna, ele pilotava ao lado do Alain Prost, que era o seu rival, e eles fizeram uma parceria bastante interessante. Em 88 o Senna foi o campeão, em 89 o Prost. Em 90 Senna campeão, e em 91 o Senna de novo campeão. E assim, com o tricampeonato, ele se tornou o piloto mais jovem a conquistar um tri na Fórmula 1 até aquele momento. Ele estava no auge da carreira, as pessoas o amavam, o admiravam. Ele era temido e respeitado dentro das pistas. O seu modo de direção era imponente e quando ele dirigia sobre pista molhada, aí que seu desempenho era ainda melhor. Só que ele não deu muita sorte no começo, porque na primeira corrida foi o Grande Prêmio do Brasil, ele estava na pole position, sofreu um acidente e abandonou a prova. Ele também não conseguiu completar a segunda corrida. E aí veio o Grande Prêmio da Itália, o trágico Prêmio da Itália. E algumas coisas bem estranhas estavam acontecendo ali. Porque 2 dias antes do dia da prova, o piloto Rubens Barrichello, sim, é o Rubinho que você conhece, ele sofreu um acidente em uma curva onde ele chocou-se contra o muro. Foi um acidente violentíssimo. Daí, na véspera da corrida, no sábado, nos treinos, um piloto austríaco ele morreu porque bateu no mesmo lugar, no muro, na curva. Foi direto, pá! Um acidente fortíssimo. Bom, segundo as leis da Itália, quando acontece um falecimento no teste, a prova ela deve ser cancelada. Só que essa regra ela foi quebrada. Bom, aí que as coisas vão ficando sinistras. Por que isso foi quebrado? Porque o dinheiro fala mais alto. Então, o que é que foi dito pelos irresponsáveis da competição? Que a morte do piloto havia acontecido enquanto ele estava recebendo atendimento na ambulância. Para que assim a corrida não fosse cancelada, eles lucrassem muito com o evento. Aí, quando teve o primeiro acidente, o do Rubinho, os pilotos eles se reuniram e discutiram a respeito disso. Eles não queriam participar daquele grande prêmio. Houve um grande rebuliço ali internamente. Aí tivemos o falecimento do austríaco. Aí que os pilotos realmente não queriam competir mesmo. Inclusive o Ayrton Senna, ele não queria correr aquela corrida. Bom, o que aconteceu? Em sua última entrevista, o Senna ele mencionou esse fato. Ele chegou a dar um autógrafo seu, onde tinha um mapa da pista, na curva onde aqueles acidentes aconteceram. A mesma curva onde ele também sofreria o seu acidente. Estranho isso, né? Aquela curva de Tamburello era perigosíssima porque era a curva mais rápida da Fórmula 1 de todos os circuitos.
e ela chegou a ser responsável pelo acidente de diversos outros pilotos, como por exemplo o Nelson Piquet, alguns anos antes. Agora vamos ao dia da corrida. O Ayrton Senna ele saiu com a bandeira da Áustria dentro do seu carro, para quando ele completasse a prova, ele homenagear o seu colega, né, balançando ali a bandeira que havia falecido, e que infelizmente não aconteceu. Logo na largada, um carro teve um problema, então o safety car entrou na pista. O safety segurou a velocidade dos carros, eles deram 5 intermináveis voltas na pista, a baixa rotação, baixa velocidade. Então o que é que acontece? Os carros de Fórmula 1 não são como os carros normais que nós temos na rua, os carros populares. Eles não são projetados para rodar tanto tempo assim em baixa rotação. E aí o que é que acontece? Os pneus eles perdem pressão, o seu diâmetro diminui de 4 a 5 milímetros. Então o carro ele fica mais baixo e tudo isso afeta a direção e a segurança, tanto do automóvel quanto dos pilotos. Foi isso que aconteceu. E aí os carros eles partiram depois dessas 5 voltas. Imagens das câmeras revelaram que faíscas, muitas faíscas saíam da parte de trás dos pneus do carro do Ayrton Senna na 7ª volta. O que apenas demonstrava isso, né? A falta de atrito que os pneus estavam tendo com o solo. Eles saíam do chão e não diminuíam a velocidade assim, de uma forma necessária para que o piloto ele pudesse fazer o seu traçado perfeitamente. Agora vamos a um detalhe técnico. O Ayrton havia pedido uma extensão para as barras de direção do seu carro. Então foi feita uma emenda de quase 2 centímetros ali no ferro, só que ela foi muito mal feita. Dizem que ela se rompeu antes do acidente e por isso ele não conseguiu controlar o seu carro, as rodas não mexiam, os sinais e os comandos do volante não chegavam até os pneus e por isso o carro foi em linha reta até a curva. Só que isso aí é especulativo porque após a colisão ela foi tão grave assim que não temos como saber se aquela emenda ela partiu antes ou depois. Fica, né, essa dúvida aí no ar. O detalhe sobre o acidente é que a colisão no muro foi fortíssima, esbagaçou o carro todo, só que não foi ela que matou o Ayrton Senna. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele chocou seu ângulo de 22 graus com o muro. Aí a sua roda ela ficou presa em um vão, um espaço ali, foi arrancada do chassi e aí o pneu foi direto no capacete do Senna e causou um afundamento craniano ali do piloto. E até porque outros acidentes muito piores aconteceram na Fórmula 1 e não resultaram em morte, mas foram ali as circunstâncias como tudo aquilo aconteceu. Agora, uma coisa bizarra que aconteceu e não foi explicada foram os 2 furos no capacete do Senna. Qualquer tipo de colisão que acontece com capacete causa uma deformidade, mas não um furo certinho, perfeito. Daí que vem a teoria da conspiração. Isso porque o computador de bordo no carro do Senna, ele deveria registrar tudo o que havia acontecido naquela corrida, ele foi destruído a marteladas e desapareceu. Quem será que deu cabo nele? Quem o destruiu? Façam aí suas próprias conclusões e deixem aqui embaixo nos comentários. Agora, vocês sabem por que aquele acidente ele não foi investigado pela polícia da Itália? Porque assim que houve a batida do Senna contra o muro, o médico da Fórmula 1, ele imediatamente foi até o local. Ele levou um kit que serve para manter a vida do piloto estável, né? Na vida do ser humano, quando ele sofre acidentes muito drásticos assim. E aí, quando eles removeram o corpo do Senna do carro, ele utilizou esse aparelho para manter algumas funções vitais ali funcionando, seus órgãos em atividade, certo? Só que tem um probleminha. Quando ele examinou o Senna, logo ali no local, com certeza ele percebeu a gravidade do acidente que o piloto havia sofrido. Então, ele sabia que o Ayrton ele tinha 0% de chance de sobrevivência. Também em seu relatório, ele não descreveu nada sobre alguma peça da suspensão que se soltou e atingiu o capacete do piloto. Na verdade, essa foi uma história que surgiu algum tempo depois, talvez para encobrir aquele fato dos 2 furos certinhos no seu capacete, que coincidem com entrada de buraco de bala, como foi dito aí pela teoria da conspiração. Então, já que ele afirmou que o Senna ainda estava vivo quando foi retirado ali de dentro do carro, então esse caso não poderia ser investigado pela polícia, porque a morte não aconteceu na pista. Estão fazendo as ligações? Estão entendendo o que estava acontecendo ali? Então, foi acobertado daquele fato, o Senna foi colocado no helicóptero, perere, parará, foi levado lá. E muito tempo depois, a versão do médico também mudou do que havia acontecido. Então, e o que aconteceu com o carro? Bom, já que a polícia não iria investigar, imediatamente ele foi retirado ali da pista. E claro que, né, todo mundo ficou caladinho,
o carro sumiu. Ninguém falou-se mais disso, e esse caso permanece aí um mistério até hoje, de quem é a culpa por aquele acidente. Algumas pessoas foram acusadas em tribunais, né, a equipe da Fórmula 1, para quem ele dirigia, mas sempre por falta de provas e ninguém foi culpado de nada.